Olá, nesse meu Gazine, no interstício pós-Natal e antes do Ano Novo, dezembro de 2022, indo para 2023. Eu quero mostrar aqui para vocês, já que estamos no dia 28, pouco depois do Natal, alguns presentes que eu recebi. Na verdade, eu não recebi agora, eu recebi há alguns meses, mas como eu não tive tempo antes de falar deles, eu resolvi falar agora, né, desse material. Tem alguns motivos por eu falar neles. Primeiro que o Gazine é especificamente para os fanzines, né, sobre fanzines e afins. Porém, o meu percurso, desde o meu mestrado, doutorado, tem sido a valorização dos quadrinhos, né? E os quadrinhos, desde décadas passadas até o começo de 2000, eles tinham uma dificuldade de serem reconhecidas no Brasil em específico. Né? Em alguns países ainda tem também, mas menos. Mas no Brasil em específico. E aí, atualmente, eles explodiram e é como se sempre tivessem tido esse valor reconhecidamente, mas não era assim. De toda maneira, esse percurso tem a ver com o meu próprio histórico de leitura, né? Então eu leio desde criança quadrinhos de humor, depois na juventude quadrinhos de humor e de super-heróis, depois da juventude para adulta super-heróis e quadrinhos europeus, quadrinhos adultos, quadrinhos de outras culturas, ampliando todo esse manancial, né, cultural, né? Principalmente os europeus, que têm uma qualidade intrínseca e idiosincrática, né? Qualidades próprias tanto no humor como na ficção, ou na ficção fantástica, fantasia filosófica, ficção científica. E aí, todo esse rumo faz parte, porque se eu ainda tenho algo a ver com os quadrinhos, e tenho mesmo, porque os fanzines têm muito a ver com os quadrinhos, né? Principalmente porque já foram um esteio dos quadrinhos para publicações de quadrinistas amadores ou profissionais no Brasil, nas décadas de 80 e 90, né, os fanzines foram esse esteio, ainda eu publico meus quadrinhos ou desenhos em fanzines. Né? Mas esses álbuns que eu recebi têm a ver com a minha formação como leitor. E é muito interessante que a minha formação como pesquisador também, porque primeiro que eles vêm em capa dura, né, capas duras, grandes. Né? Aliás, eu recebi um terceiro, junto desse pacote, eu recebi também este aqui. Né? Depois eu falo rapidamente dele, mas esses que eu recebi, eles têm reconhecidamente uma forma, um material que já dá faz com que os quadrinhos tenham um reconhecimento artístico-cultural, né, para se colocar como um livro em biblioteca, etc. Né? E isso realmente tem a ver, né? O George Colley, que é um crítico brasileiro da área pesquisador crítico brasileiro da área de arte, ele escreveu O que é a arte, né? Da Brasiliense, que são aqueles livros pequenos, né? E nesse livrinho dele, ele chega a mencionar que ele nunca havia pensado que os quadrinhos também tinham status de arte. Isso é muito interessante, né? Eu coloco até essa citação direta sobre essa fala dele, tanto nas minhas pesquisas como até no meu livro, né? Um livro que eu publiquei pela Marca de Fantasia, que é esse aqui. Rapidamente, só para vocês verem, é gratuito, em PDF, que é o Estatuto das Belas Artes nos Quadrinhos. Tá? Mas, enfim, o status de arte está aqui, confirmado, né? E reconfirmado. Então eu vou falar rapidamente, porque um aqui tem a ver com super-herói e o outro tem a ver com humor. Eu recebi da Script esses volumes, o Crazy Cat, por exemplo, capa dura, George Herriman, né, que é o autor, aqui é a coletânea de 1916 a 1918. Eu confesso que eu não tive tempo de ler nenhum dos dois volumes, na verdade o outro que eu vou falar agora eu li mais, li o prefácio e li as sequências, né, para entender melhor as sequências, mas esse aqui eu acabei mais folheando, né, então tem a abertura, o prefácio, tem esse início com a página colorida, mas algumas páginas coloridas, mas em geral ele é em preto e branco, né, com essa coletânea daquele período, entre 16 e 18. E no final tem mais algum texto, né, alguma explicação, né, e uma foto do autor,
que é uma foto interessante, já famosa até na internet, né? Do George Herman. Então, é um volume muito importante, muito interessante, porque resgata essa importância dos quadrinhos como arte, né? E esse outro volume também, O Prisioneiro. Então, eu acho interessante porque a coleção é como se chamasse uma edição de arte original. Não é uma compilação de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, mas é uma compilação que remete às obras de quadrinhos, no caso essas do Prisioneiro, que não foram publicadas, né? Não foram finalizadas, pelo Jack Kirby, foram desenhadas, mas não finalizadas, e também pelo Gil Kane, dois dos maiores gênios dos quadrinhos de super-heróis, no sentido de terem seu estilo próprio, apurado e criativo. Para o pessoal que não conhece, procure. Inclusive, bom, enfim, o Jack Kirby faleceu, o Gil Kane creio que não, mas eles trabalharam com super-heróis a vida toda, mas o próprio Jack Kirby fez uma versão dele do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe interessante. Aqui, né, enquanto o Jack Kirby fez a versão de 2001, Uma Odisseia no Espaço, em quadrinhos, né, que não chegou a sair no Brasil, esse desenho, esse autorretrato aqui do Gil Kane, eu não sei se é um autorretrato, né? Bom, enfim. Saiu na Alter Ego, né? Saíram entrevistas dele. A Alter Ego é uma espécie de fanzine, ou prozine, ou semi-prozine, né? Aquele conceito, novamente, que é uma revista especializada, nesse caso, a Alter Ego foi uma revista especializada. Se eu não me engano, ela foi reiniciada recentemente, mas eu não tenho certeza, depois eu verifico isso. Mas ela foi muito importante porque ela trazia, né, entrevistas, imagens, contextos sobre os artistas de quadrinhos, entrevistas também, né? Inclusive, numa delas que eu consultei para fazer um trabalho sobre o Frederick Wertham, que lançou na época o livro... na época não, que havia lançado depois como um último livro o Mundo dos Fanzines, The World of Fanzines. Aqui é só para mostrar para vocês a versatilidade dos autores de quadrinhos. Aqui é um roteiro de Roy Thomas e Gil Kane, que eu tenho uma versão de 2014 que saiu no Brasil, O Anel de Nibelungo, né? Tem a ver com as obras clássicas, né? Musicais, e é todo... Os quadrinhos são do Gil Kane, são fenomenais em preto e branco. Eu tenho essa versão mais antiga, né? Que não tem mais nenhuma imagem para mostrar para vocês sobre, né? Que tá. E aqui é rapidamente só para mostrar sobre Pipland, porque é um álbum que eu recebi deles também, né? Então, baseado na roteirista, ou no Christina Faust, né? E do submundo de Nova York, baseado na vida real que ela vivenciou, né? Então é mais por essa curiosidade. Mas eu vou focar mais nos outros dois, cujo interesse meu é maior, né? Então aqui o Prisioneiro, ele é uma obra baseada no seriado da década de 60, The Prisoner, que foi muito famoso, né? E uma fala dele ficou mais famosa ainda quando o Iron Maiden lançou o terceiro disco, The Number of the Beast, com a música The Prisoner, que é baseada nesse seriado e que tem uma fala de abertura que é tirada do filme, né, em que o personagem principal diz: eu não sou um número, eu sou um homem livre, né? I am not a number, I am a free man. Então é um seriado que tem uma ficção fantástica, um realismo fantástico, em que ele está prisioneiro, aprisionado numa ilha e tenta sair. Mas enfim, eu não assisti esse seriado, sei que ele existe, né? Tem uma versão em quadrinhos que saiu no Brasil, acho que pela editora Globo, na década de 90, 80 para 90, né? Então, quem quiser tem como assistir também o seriado, provavelmente, numa dessas redes de streaming. Mas aqui, enfim, esse The Prisoner, eu acho muito, muito interessante, porque ele tem as artes do Jack Kirby, ele tem um prefácio de um autor português, que é um livreiro, se não me engano, mas que também finalizou algumas páginas do Jack Kirby, né? Ele explica, eu li o prefácio todo, ele explica que, por exemplo, tem arte finalização aqui dele, né? Ele explica esses conceitos, né, o que ele fez, e o conceito do filme, do seriado e da versão em quadrinhos, né? E aí tem a série não tem as páginas do Jack Kirby em lápis, né?
e arte finalizadas, por esse autor, pesquisador, livreiro português. Aqui tem, por exemplo, em lápis, a lápis de Jack Kirby. Tem a versão em português e tem a versão em inglês, tá? Tem as duas versões aqui nessa obra, nessa edição, digamos que seja bilíngue nesse sentido, né? E a segunda parte é com uma continuidade que seria e que foi retomada pelo Gil Kane, né? Mas abordando aqui como se fosse um layout, né? Então vejam que a obra resgata esses trabalhos que acabaram não sendo finalizados, não sendo publicados, e aí tem questões comerciais e editoriais, eu não vou me lembrar agora aqui, confesso que eu li o prefácio, mas não me lembro exatamente, mas vale pelo tamanho da obra, né, de se poder ver as páginas reduzidas, né, também aqui no final, mas tem as páginas grandes em a lápis, né? Então é uma obra, digamos, conceitual nesse sentido, né, de trazer o artístico, e aí eu faço a citação, né, indireta ao George Colli com seu livro Que é Arte, em que ele menciona que visitou um amigo italiano, se eu não me engano, e que tinha uma obra, ou um parente dele tinha uma coleção de obras encadernadas em quadrinhos como arte. E ali foi quando George Colli se deu conta que não havia percebido que poderiam os quadrinhos serem arte, né? E aqui tem uma retificação disso na atualidade, né? Um grande livro, capa dura, Original Art Edition, para aqueles que consomem o quadrinho não só para leitura, mas também como obras de arte, né? Então ficam aqui esses volumes que eu recebi da Script, que podem ser adquiridos em livrarias virtuais, físicas, mas em geral, se eu não me engano, pela Amazon, porque justamente lá é que eu vou finalizar com o meu fechamento deste meu Gazine, falando do Histórias Constrangedoras do Velho Testamento, que é uma obra inédita no Brasil, que já está esgotada em muitos países, e que eu fui convidado, tive a honra de ser convidado para fazer o prefácio. Trabalhei na releitura, aliás, fiz a leitura da obra. Ela tem vários autores, né? Dentre eles Alan Moore, Neil Gaiman, Brian Boland, né? Então, e alguns autores da área mais, digamos, trash, da área mais underground, né? E o interessante é o seguinte, eu conheço um pouco, aqui vocês verem, Histórias Constrangedoras do Velho Testamento, né? Tem aqui um resumo, escreveram o meu nome aqui, mas é um erro comum que muitos têm, mas não tem problema, né? Muitos pensam que eu sou, inclusive, mulher, né? Casey ou Grazi, tem essa brincadeira, às vezes me ligam, eu gostaria de falar com a senhora Casey, eu digo, sou eu, então a pessoa toma um susto, mas enfim, tem aqui vários autores como Alan Moore, Neil Gaiman, Brian Boland, Dave Gibbons, Dave McKean também, e outros, né? O Steve Gibson, se eu não me engano, foi o Steve Gibson, o autor que organizou a obra. Tá? Eu quero falar rapidamente disso para fazer o fechamento. Ela sofreu um pequeno atraso e vai estar a partir de janeiro, meados de janeiro, creio eu, à venda. Eu fiz o prefácio lendo a obra toda, né? Vários quadrinhos que tem lá. Por exemplo, acerca da vida de Sansão e Dalila. Como são histórias do Velho Testamento, né? Obviamente, antes do Novo Testamento, antes de Jesus Cristo. Então são histórias daquele período que são realmente muitas delas cruéis, violentas, fazem nos refletir por que existe, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento, qual é a diferença, né? Mas eu havia lido já, antes disso, eu lia de vez em quando algumas histórias dessas na Bíblia Sagrada que a gente tem em casa, que inclusive ela é folheada, uma película dourada a ouro na borda assim,
mas nada de excepcional. Ela foi dada de presente quando eu, adolescente, recebi de presente a enciclopédia Barça dos meus pais, e junto da Barça vieram 2 livros, 2 dicionários de inglês-português, português-inglês, 2 da área médica e a Bíblia Sagrada, né? Então esses foram os brindes que vieram na época da enciclopédia Barça. E eu, de vez em quando, lia. Tanto que a história de Sansão e Dalila, ela é muito... A versão que eu... Essa versão bíblica, ela tem uma qualidade textual, poética muito bonita, independente da religião, do credo, da pessoa ser ateu ou não. O texto, a fineza do texto, a elaboração, as palavras que estão lá e as simbologias da história de Sansão e Dalila são riquíssimas, extraordinariamente ricas. E claro, tem as ações que aparecem na história, né, em que ele pega lá uma mandíbula de um bicho e mata mais de 300 homens, mas tem as partes violentas, as partes duras, mas tem uma poética, uma simbologia, 7 tranças que são cortadas, enfim, tem uma simbologia toda complexa nesse texto, nessa tradução textual. Eu estou falando do livro da Bíblia. Agora, o quadrinho ele tem, uma das histórias é sobre Sansão e Dalila, né? E o traço é um traço que lembra muito os traços do underground, né? Aquele traço mais sujo, mas é uma história que capta aquela essência daquele período e tem muito humor sarcástico, enfim, o politicamente correto, o humor ao humor negro. Eu não sei que palavra usar nesse instante agora. Enfim, aquele humor duro inglês, né? Um humor que tem a ver com Monty Python, né? Então, tem muito a ver com isso. Então, algumas histórias têm esse peso e outras têm o traço underground, como essa, e outras têm aqueles traços como o do Brian Boland, né? Tem uma história do Dave McKean também, com Neil Gaiman. Enfim, vale a pena vocês conhecerem, porque é uma obra inédita no Brasil e que traz, né, que faz esse mergulho inicial, na época inicial, né, na época que foi lançada, final da década de 80, ela foi lançada lá no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, que seria a invasão britânica, né, dos autores ingleses que vieram aos Estados Unidos e reformularam os quadrinhos norte-americanos. Muitos desses autores da Inglaterra vieram também do fanzinato, só para eu fazer essa ligação com os fanzines, né? O próprio Alan Moore era fanzineiro, ele fazia os quadrinhos dele, o personagem que ele tinha de um gato, e ele publicava também em fanzines. Era isso, né? Eu queria mostrar esse material todo para vocês, né? Desse interstício entre o Natal e o Ano Novo, e falar também, fazer essa junção, já que a editora Script me presenteou, eu também fui convidado para prefaciar essa obra que em breve estará lançada, né? Histórias constrangedoras do Velho Testamento com esses autores ingleses. Então, se eu não fizer nenhum vídeo até o fim do ano, talvez eu faça ainda, um feliz e próspero 2023.